Meu querido amigo, que bom nos rever e vamos falar agora de um assunto, um tema muito importante. Como eu sempre repeti várias vezes, né, de faculdades e tal, mas agora nós vamos estudar a primeira, tá? Eu quero fazer esta ênfase porque tudo que vamos falar é do físico, ok? Como Deus fez o ser humano com 3 dimensões. Vamos falar da primeira? Vamos orar? Aqui estamos, Senhor, diante de Ti e suplicamos a Tua inspiração e abençoa os queridos ouvintes para entender sobre o corpo, que é o santuário Teu, em nome de Cristo, amém. Muito bem, eu quero ler aqui um texto da Bíblia, é o Salmo 139. Eu fico impressionado quando eu li a primeira vez, fiquei impressionado, e até hoje eu medito muito nestes salmos. Mas aqui no verso 13 e 14, ouça bem o que disse Davi. Davi era um homem de Deus, era um homem de oração, de comunhão. Davi tinha um chamego com Deus tão grande. E na eternidade nós teremos a oportunidade de conversar com esse servo do Senhor. E veja o que foi que ele escreveu aqui, o que foi que ele falou na oração. No Salmo 139 diz aqui, pois criaste, no verso 13, pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Meu querido, estes versos são profundos. O nosso corpo, quando passamos a entender, é impressionante. Os biologistas, os cientistas que estudam o corpo humano, eles sempre vão descobrindo algo impressionante. Mas nunca vai chegar a descobrir tudo não, porque quem foi Deus, e é um mistério. A gente olha para os animais, olha para um boi, para um cão, não é? Olha para vários tipos de animais, as aves. A gente fica impressionado. É inexplicável. Então, o apóstolo Paulo, ele deixou claro, disse, olha, vós sois o santuário de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele deixa claro que o nosso corpo é o templo do Deus vivo. Então você precisa se cuidar, porque esse corpo que você tem, meu querido, não é teu. Foi Deus que o fez, que criou. Agora, veja bem, eu quero chamar aqui a atenção do nosso cérebro. Nós temos perna, braço, mão, nós temos os órgãos, nós temos ossos, nervos. Gente, é incrível. Nós somos igual a uma casa. A casa, não é, tem sua estrutura e dentro dela tem seus móveis. E é incrível a formação. E assim Deus fez em nós. Nós temos órgãos, certo? E devemos ter muito cuidado com esse corpo. Por exemplo, os nervos são os mensageiros do corpo. Os nervos do seu corpo. E os órgãos são os servos.
Deu para entender? Todos os órgãos do seu corpo, do meu corpo, são os servos do comandante, que é a capital do corpo, o cérebro. Aqui no crânio, Deus colocou esse cérebro, e é interessante que o cérebro do homem pesa mais do que o da mulher. Não é que a mulher é inferior, é que Deus fez assim, certo? E é incrível que no cérebro ele é dividido em 5 regiões. O nosso cérebro, Deus fez com 5 regiões, ou 5 áreas. E é incrível que cada região, cada divisão que há, tem uma responsabilidade sagrada. Entenderam? Como entender isso? Por exemplo, essa primeira parte aqui, na fronte, é considerada a coroa do cérebro, certo? E é dividido, é responsável por 3 funções sagradas, meu querido. Olha, os animais não têm o lobo frontal. Só quem tem o lobo frontal é o ser humano. Por quê? Porque é onde está o raciocínio. Por exemplo, essas 3 funções é o centro da espiritualidade. Primeiro, o centro da espiritualidade. Segundo, a vontade e raciocínio. E terceiro, é o breque do comportamento. Deu para entender? Então, Deus colocou no ser humano o raciocínio, quer dizer, a razão, a consciência para você pensar, analisar, decidir, escolher o certo e o errado. Entendeu? Então os animais são irracionais. O ser humano é racional e Deus o criou para adorá-lo, para realmente fazer a sua vontade. Então, por isso que ele diz, o vosso corpo é o santuário. Então, essa primeira parte, que fica aqui na fronte, é chamado lobo frontal, cientificamente falando, biologicamente falando. Mas é a coroa do cérebro que tem essas 3 funções. E é incrível que na sequência, atrás do lobo frontal, na sequência, então vem o lobo parietal. Está aí dentro de você, no seu cérebro, viu, querido? E o que nos chama a atenção é que há 3 funções diferentes: da fala, da audição e da sensibilidade. Olha, eu fiquei impressionado quando eu passei a entender. Essa parte do lobo frontal é responsável pela fala. Porque muitas pessoas têm dificuldade de falar, perde habilidade, não fala, porque tem implicação lá no lobo parietal. Sabia disso? E é incrível que é responsável também pela audição. Tem pessoas que têm dificuldade em ouvir. E onde está o problema? A causa está no lobo parietal. Tem na realidade o ouvido, que pode causar ali uma infecção, um tumor, fechar ali. Não é fácil. Mas o responsável auditivo da audição é no lobo parietal. E a terceira função é a sensibilidade.
Queridos, se essa área, se essa região que é responsável pela sensibilidade for afetada, os senhores não têm ideia do que pode acontecer. E agora estamos passando para vocês que estão ouvindo, entender. Por exemplo, tem algumas enfermidades neural, né? Que apresenta a epilepsia, mal de Parkinson. Tem pessoa que tem um mal de Parkinson, fica tremendo o tempo todo. É porque no lobo parietal tem problema sério de radicais livres. Meus queridos, nós vamos adiante, mais tarde, nós vamos explicar o que é isso, radicais livres. Que não é somente no cérebro, mas que se acentua em outras regiões do corpo, em outros órgãos. Mas quando atinge essa área do lobo parietal, a pessoa não tem, assim, a sensibilidade, não tem facilidade, tem dificuldade. Segundo pesquisa, os estudos científicos, biológicos, vejam bem, descobriram que até 50 anos de idade, a pessoa chega a perder 1%, certo? Da capacidade. Quando chega aos 60 anos, perde 10%. Aí entra muitos problemas da memória, que nós vamos falar aqui, de discernir, de trabalhar, de agir. Quando chega a 80 anos, a 70 anos, perde 20%. Então, tem que ter cuidado.